Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam todos bem. Nós estamos aqui de volta com as nossas videoaulas do nosso canal Historiando e Aprendendo. E hoje eu convido aqui para essa conversa os professores Evangelista Soares e Francisco Botelho, onde nós vamos dar continuidade à nossa última videoaula, que a gente tratou sobre os processos ditatoriais na América Latina e a ditadura cívico-militar aqui no Brasil. E aí, hoje a gente traz uma curiosidade, né? Na verdade, a gente faz uma pergunta para você, aluno, para você refletir, onde a gente vai dialogar sobre: será que existiu episódios de racismo e opressão durante a ditadura militar no Brasil? A gente sempre costuma ver, né, a ideia da ditadura militar a partir dessa perspectiva do movimento dos estudantes, dos artistas, dos sindicatos. Mas aí fica essa pergunta: será que houveram, né, experiências de racismo, de opressão às comunidades negras aqui no Brasil? E aí, agora, o nosso colega Evangelista Soares vai trazer para a gente aqui uma discussão, né, vai recapitular, na verdade, o que a gente conversou na nossa última aula. Ele vai relembrar para vocês como se deu o golpe militar de 64. Vai trazer alguns contextos históricos, né, algumas narrativas históricas num contexto político, social, cultural, né, artístico também, durante a ditadura militar. E em seguida, né, a gente vai convidar o nosso colega Francisco Botelho, onde ele vai trazer aqui algumas curiosidades para a gente, onde ele vai debater, vai refletir a partir de algumas ideias do historiador Lucas Pedretti. Esse historiador, Lucas Pedretti, ele vai investigar, ele investiga, né, ele pesquisa sobre esses movimentos, né, de opressão, de racismo durante a ditadura militar. E aí ele, né, tem um material, né, tem inclusive um podcast que nós vamos assistir aqui na aula hoje, certo? Esse podcast nós vamos ouvir para a gente conhecer um pouquinho, e aí vai ser uma proposta aí do nosso colega professor Francisco Botelho, onde ele vai trazer para a gente e algumas ideias, né, que são pesquisadas, investigadas por esse historiador, né, o Lucas Pedretti. Então, lembrando, a gente hoje vai dar continuidade, né, claro, à ditadura militar. E, só por curiosidade, a gente vai trazer essa discussão a partir do que propõe o livro didático de vocês. No capítulo 11, né, onde a gente estudou na aula passada, que fala sobre esses processos, né, ditatoriais na América Latina e como se deu a ditadura cívico-militar aqui no Brasil, no capítulo 11, lá no finalzinho do capítulo, nas páginas 210 e 211, eles vão trazer exatamente algumas ideias que vão dialogar com o pensamento que o professor Francisco Botelho vai trazer a partir do pensamento do historiador Lucas Pedretti, onde vocês vão ver que há, na verdade, um diálogo. O historiador, né, isso o professor Botelho vai trazer de forma melhor, ele vai trazer suas ideias de pesquisa. E o livro também traz algumas ideias, o livro de vocês também traz algumas ideias que vão dizer exatamente, né, quase que a mesma coisa. Vão dialogar, vão falar aí dos movimentos negros no Rio de Janeiro, como se isso aconteceu durante a ditadura militar. Então é isso, colegas. Eu passo a bola agora para o nosso colega professor Evangelista Soares, onde ele vai trazer aí, como eu disse para vocês, um apanhado do que a gente viu na nossa última aula. Vai fazer aí, né, para a gente relembrar, refrescar a memória sobre as ideias que a gente discutiu. E em seguida, o nosso colega professor Francisco Botelho vai trazer de forma ilustrativa para dialogar aí com o que vocês têm no nosso livro didático, né? Como eu disse, nas páginas 210, 211, vai falar sobre os movimentos negros durante a ditadura militar, vai falar sobre uma perspectiva do Rio de Janeiro, uma perspectiva ali bem territorial, carioca, que vai exatamente, como eu falei, culminar, vai dialogar exatamente com a perspectiva de pensamento do historiador que o professor Francisco Botelho vai trazer para a gente dialogar. Então é isso, gente. Eu fico por aqui com a minha participação e passo a bola agora para os nossos colegas, né? Primeiramente, professor Evangelista Soares, em seguida, para fechar, né, essa nossa videoaula, o professor Francisco Botelho. Agradeço a atenção de vocês, fiquem ligados aqui no nosso canal e até, né, claro, após as falas aí dos nossos colegas convidados, até o nosso próximo encontro. Obrigado, professor Marcos Evangelista, obrigado, professor Botelho, obrigado a você que torna possível esse espaço Historiando e Aprendendo. Vamos falar um pouco hoje, como já foi antecipado pelo professor Marcos Evangelista, sobre a ditadura no Brasil.
parece-nos que o Brasil já nasceu sob o signo da ditadura. Desde a colonização portuguesa, formas autoritárias de poder foram impostas aos povos que aqui viviam. Os colonizadores, ao chegarem, tomaram posse de tudo em nome do rei de Portugal, impondo aos indígenas suas formas de pensar e de agir. Uma verdadeira ditadura. O próximo passo, então, foi a exploração da mão de obra escravizada de uma forma também bastante autoritária. Na caminhada histórica do Brasil, e já agora, mesmo após a proclamação da República, e naquele momento, mais precisamente, os que não pensavam como os vencedores foram sufocados, torturados ou até mesmo expulsos do Brasil. Já na da República, nós tivemos dois momentos muito fortes de ditadura, onde foi o Estado Novo, com Getúlio Vargas, que começou de 1937 a 1945, onde aconteceu uma grande concentração de poder na mão do Executivo, houve restrição de liberdades e perseguição a opositores. O Vargas implementou o governo nacionalista e populista com forte controle estatal sobre a economia e a sociedade, portanto, e dissimuladamente, uma ditadura que nós vivemos. Mas a ditadura mais forte mesmo que a gente vivenciou, que nos marcou mais fortemente, até porque mais recentemente, foi o golpe de Estado de 1964. Era uma revolução que trazia o nome de nacionalista, de que eram brasileiros que a faziam, mas na realidade patrocinada pelos Estados Unidos, que assim derrubaram o governo de João Goulart, eleito, e implantaram um regime autoritário que durou até 1985, e esse regime também foi marcado por supressão de direitos civis, perseguição política e principalmente muita censura, as mais diversas formas de censura que se possa pensar. Foi liderada por generais, como foram lideradas todas as revoluções, as ditaduras que aconteceram na América Latina, então tiveram sempre a liderança de generais, e setores da sociedade civil, o que dava a impressão, que deixava transparecer para as pessoas que era uma ação da sociedade. A essa cumplicidade militar e civil, a gente convencionou chamar a ditadura de ditadura civil-militar. Nesta ditadura, eles criaram o Instituto dos Atos Institucionais, que era um recurso que empoderava demasiadamente os governantes do poder. Governantes que foram Castelo Branco, que foi o Castro Silva, general também, que foi o general Médici, foi o general Ernesto Geisel, e o último deles que foi o general João Batista de Oliveira Figueiredo. Então esse período foi um período muito marcado pela repressão e pela violência. Violação sistemática dos direitos humanos. Censura prévia foi imposta, inclusive aos meios de comunicação. Todas as expressões que a televisão e o rádio transmitiriam para o seu público, primeiramente elas passavam por um filtro, por censores do governo militar. Aos opositores restava serem perseguidos, serem presos, serem torturados e, em muitos casos, mortos ou desaparecidos. Existia um órgão que tinha uma função específica de cuidar de tudo isso, que eram o DOI-CODE e o DOPS, e eles instrumentalizavam, operacionalizavam essa repressão. Esse regime não aceitava qualquer
contestação. A despeito de ser um momento de ditadura, houve uma evolução econômica muito grande no país. Esse período foi chamado, inclusive, de o milagre econômico. Paradoxalmente, o milagre econômico aconteceu, mas houve também, até porque houve a construção de grandes obras de infraestrutura, e essas obras eram financiadas com recursos do exterior, basicamente dos Estados Unidos. Com isso, então, houve a elevação da dívida externa, deixou o país vulnerável a crises econômicas, e também houve um aumento da desigualdade social e da concentração de renda, aumento salarial, arroxo do aumento salarial, diga-se, das classes trabalhadoras. Mas a propaganda oficial exaltava o crescimento econômico como um slogan: Brasil, ame-o ou deixe. Ou então, ninguém segura esse país. Eram fachadas que escondiam, na verdade, os problemas que o Brasil acumulava. Mas, a partir de 1970, qualquer coisa, começou uma abertura lenta, mas gradual. Era controlada pelos militares. Na realidade, eles permitiam que essa abertura acontecesse. Então, em 1979, o governo Figueiredo promulgou a lei da anistia, e isso permitiu que exilados políticos pudessem retornar ao país, inclusive serem candidatos, mas também impedia a punição dos agentes de repressão. A anistia foi dito ampla, geral e restrita porque eram perdões mútuos que aconteciam. Assim, em 1985, aconteceu a eleição indireta, porque nesse período as eleições eram indiretas para presidente, sendo eleito o senhor Tancredo Neves. Esta eleição de um civil favoreceu, ampliou o escopo da redemocratização, e ato seguinte se convocou uma constituinte em que, em 1988, nós recebemos, foi promulgada a nova Constituição, que é reconhecida como uma Constituição cidadã, porque considera muito o povo como parte principal da existência do país. A ditadura nos deixou alguns legados do tipo autoritarismo e impunidade para os responsáveis pelas atrocidades cometidas durante o regime. Desigualdades sociais e econômicas no Brasil, concentração de renda e aumento de pobreza. O trauma causado ao Brasil e ao seu povo não foi devidamente reparado, e criminosos não foram punidos à altura, mantendo aceso o risco de retrocessos democráticos. Eu digo a vocês, para que hoje possamos dizer o que pensamos e ir onde queremos, muitos foram torturados, muitos foram desaparecidos, muitos foram exilados, muitos foram expulsos de seu país e de sua família, muitos foram mortos. Eu passo a fala para o professor Botelho, que dá continuidade num outro contexto, porém sempre mantendo dinâmico o nosso espaço historiando e aprendendo. Olá a todos, eu quero agradecer aqui a minha participação, junto com o professor Evangelista, o professor Marcos Evangelista. A minha participação vai focar na resistência e racismo. Racismo e resistência
nos bailes souls, na ditadura brasileira, na época, na década de 70, certo? Como já foi dito, e eu gostaria de continuar para me contextualizar, a ditadura ela começou em 1964, teve o seu pico, seu auge em 1968, né, com o AI-5, o Ato Institucional número 5, que foi o auge da repressão, e terminou em 1985. Ok? O Brasil, ele, nesse período, ele vivia o mito da democracia racial. O Brasil, ele existia um pensamento que aqui era um paraíso racial. Todos viviam bem, harmonicamente, brancos, índios, os negros. Existia uma crença que no Brasil não existia racismo. E até hoje, muitos ainda acreditam nisso. Não existe racismo. Alguns pontos que eu separei, no Brasil não existiu racismo, que era a crença, né, do mito da democracia racial, e quem denunciava o racismo era considerado subversivo. Qualquer pessoa que se manifestasse reconhecendo o racismo no Brasil, ele era repreendido, certo? E era tratado como inimigo do Estado. Era dito que a pessoa estava trazendo racismo para o Brasil. E isso começou a silenciar as lutas antirracistas. As pessoas começaram a ser perseguidas, né? O movimento negro e a repressão, né, era visto como uma ameaça ao regime. Acreditava-se que o movimento recebia em financiamento comunista. Então, eles tinham como ameaça direta ao regime, certo? E ficavam sendo monitorados constante pelo SNI. Expressão da identidade negra era vista como subversiva. No período, os bailes souls era um local de encontro, de namoro, né, de diversão, e onde um local também onde os jovens podiam se identificar. E só por ter a aglomeração de gente de cor era tratado como um perigo ao regime, certo? E o que acontecia? Muitos agentes se filtravam dentro dos bailes e chegava a tratar como segurança nacional. Determinada vez, 6.000 pessoas se reuniram e foi tratado como segurança nacional, um alerta à segurança nacional, certo? O que eram os bailes soul, né, de cultura e resistência? Era um espaço de afirmação de identidade negra, onde os jovens poderiam usar seus cabelos black power, usar suas roupas africanas. Eles tinham um espaço como um local de liberdade, né? Era uma forma de resistência à cultura em plena ditadura. Um dos poucos locais onde eles poderiam ir e se afirmarem, né? E reuniam milhares de jovens negros nas periferias. Então, era uma forma de resistência à ditadura. Eles sofriam repressão, e uma forma de se manifestar, de se afirmarem, de ter sua identidade, era o baile soul. Existia uma constante vigilância e repreensão, certo? Como eu falei, os agentes eles se filtravam dentro dos bailes, né? Chegaram a criar um documento, um dossiê
sobre o racismo negro no Brasil. Ou seja, não era aceitável falar de racismo. Não existia, à vista dos ditadores da ditadura, não existia racismo. Não existia racismo. O racismo era algo importado. Qualquer pessoa que se manifestasse falando de racismo era um inimigo, certo? Então, como eram os negros que traziam à luz o racismo, porque eles sofriam racismo, então o racismo passou a ser racismo dos negros. E os seus cabelos Black Power eram cortados à força, ou seja, nas batidas policiais, eles eram forçados a cortar o cabelo, que é o cabelo é um símbolo de identidade. O legado de suas reflexões. O racismo estrutural era negado pelo Estado. Existe nesses documentos inúmeros exemplos de como o racismo existia e era presente. Né? Um dos líderes do movimento que organizava os bailes, Dom Filó, ele foi preso, torturado, ele foi interrogado, queriam saber se existia a influência dos comunistas, se recebia algum tipo de dinheiro, investimento. Então existia nessa pesquisa vários indicativos do racismo estrutural, né? A resistência cultural como forma de luta, a forma de eles permanecerem se reunindo, se manifestando, continuando a frequentar, era uma forma deles continuarem a luta contra o racismo, certo? E a necessidade de políticas antirracistas. Eles mantinham a cultura como uma arma de resistência, buscando ter mais voz para se criar mais políticas antirracistas, certo? Lembrando aqui, nosso trabalho aqui foi baseado na pesquisa do professor Lucas Pedretti, né? Caso você queira outras bases de estudo, você pode buscar através dessas referências, ok? Mas o importante é, o racismo existe, fizemos um recorte da ditadura, existiu na ditadura no Brasil e eles tentaram emplacar a imagem, a ideia de que não existia racismo no país, que o país era um país harmonioso, sem racismo. Então agradeço aqui a minha participação. Esse aqui foi a nossa videoaula. Ok? Obrigado a todos.